o que ajuda a explicar essa ideia estapafúrdia de botar 500 bilhões na mão dos milico, o que ajuda a explicar as conversas pouco republicanas que têm ocorrido em Brasília, o que talvez, em última linha, talvez, é só uma especulação, ajude a explicar por que um servidor do GSI entrou em depressão hoje e se desviveu na guarita do Palácio do Planalto, na portaria do local de trabalho do presidente da República. Sobre isso. Eu conversei com gente que circula nos meios castrenses e ouvi que conversas estranhas têm ocorrido em Brasília. Eu não preciso entrar no teor dessas conversas, mas basta lembrar que o jornalista Merval Pereira, a história é contada pela metade. Aí nós voltamos para a esfera do sobrenatural. Lucas 8,17 está na Bíblia, também em João 8,32, mas eu começo por Lucas 8,17. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser conhecido. E posso citar também João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E hoje nós sabemos a verdade. A esposa de Alexandre de Moraes era chamada de Vivi Barsi, Vivi Moraes, nos contatos de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro que pagava 129 milhões de reais pelos serviços, seja lá quais forem, porque até agora não está claro. A dona Vivi já disse que ajudou a fazer o código de ética, um código de ética que diz que o marido dela não deveria estar conversando com o Vorcaro, mas estava, que não deveria haver conflito de interesses, havia, até dizer chega. Os últimos dias estão muito, muito estranhos e muita coisa acontecendo. Estranhos talvez não seja a palavra, eu acho que a palavra correta para os últimos dias estão pesados, muito pesados. Há nuvens carregadas no horizonte. Se eu fosse um revolucionário como Mao Zedong, eu diria, o céu está carregado, o clima é excelente. Eu não acho que o clima esteja excelente. Eu não acho cenários de pré-ruptura institucional cenários divertidos. Eu abandonei o esquerdismo porque eu não sou mais revolucionário, porque eu não curto essa coisa de brincar de fazer revolução. Eu sei o custo que rupturas institucionais têm. Teve um custo imenso o impeachment do Collor, teve um custo imenso o impeachment da Dilma, teve um custo imenso a Lava Jato. Muitas coisas tiveram um custo imenso para o Brasil ao longo da nova república que não pensou sobre rupturas institucionais. É um dos motivos pelos quais a Constituição de 88 é o lixo que é e deve ser substituída. É um dos motivos centrais pelos quais a Constituição de 88 não serve para nada e deve ser queimada em ato ritualístico na Praça dos Três Poderes em Brasília para nós nunca mais lembrarmos dela. É preciso fazer como o Frei Diego de Landa fez com os escritos maias, banir para esquecer, talvez ficar uma perdida assim, para daqui 500 anos descobrirem como aqueles pré-humanos pensavam em organizar seu país. Ela não previu crises institucionais e agora nós vivemos uma das maiores, quiçá a maior da história dessa malfadada nova república. Essa nova república que já teve 2 impeachments de presidentes eleitos democraticamente. Essa nova república que se tornou refém de ministro togado em 2008 com Joaquim Barbosa, depois de um juiz de primeira instância, um capial que não consegue pronunciar a palavra cônjuge de maneira clara. Depois voltou a ser refém dos togados. Por fim, caiu na mão de um grupo que baniu a liberdade de expressão, exilou patriotas, perseguiu mães de família, prendeu velhinhas para mostrar sua força e agora caminha para prestar contas à história, porque a história ela costuma julgar e julga rapidamente às vezes. Às vezes, tem vezes que não. O povo cubano, por exemplo, caiu na mão de psicopatas em 1959 e está lá preso até hoje. O povo venezuelano caiu na mão de psicopatas em 1999 e está lá preso até hoje. O povo iraniano caiu na mão de psicopatas em 1979 e está preso lá até hoje. O Brasil, pela graça de Deus, pela ação dos templários que abençoaram essa terra, pela ação das irmãs do Hesed, que foram ao Congresso e consagraram o país a São Miguel Arcanjo, por ação divina, sobrenatural, porque é a única explicação lógica que eu consigo encontrar, o Brasil não afundou de maneira tão profunda quanto esses países. Em que pese, é preciso ser dito, os psicopatas estarem no poder. Em que pese jornalistas terem sido perseguidos, em que pese a censura ter sido normalizada, mais uma vez, em que pese nós estarmos com presos políticos em calabouços, em que pese o Clesão ter sido morto nos calabouços do regime. Sim, nós já temos mortos por perseguição política. Um pai de família, empreendedor, que não tinha passagem nenhuma na justiça. Deu azar de participar de uma manifestação que deu errado, que terminou em quebra-quebra, e que, no máximo, em países democráticos, daria numa pena comunitária, em ressarcimento, em serviço comunitário. Nada além disso. Clesão foi preso, ficou 2 anos preso,
com todos os laudos médicos dizendo que ele não tinha condições de estar preso, um psicopata ignorou tudo, ignorou inclusive parecer da PGR, que é sua parceira no crime, que é sua parceira na perseguição, no autoritarismo, em tudo que tem sido feito no país. Essa mesma PGR foi lá e disse, ó, solta, ele não pode ficar preso. Até que matou o Clezão. Teve autista de grau 3, que ficou 1 ano e meio preso. Uma pessoa que clinicamente era incapaz de saber o que estava fazendo no 8/1. Ficou 1 ano e meio preso. Tem vendedor de pipoca que cometeu o terrível crime de vender pipoca para quem estava acampado lá no famigerado acampamento do Exército. Acampamento do Exército que seguia existindo sob o governo Lula. Um 8 de janeiro, e eu estou falando muito disso, porque o que aconteceu hoje se conecta com aquilo, de certo modo. Um 8 de janeiro que viu um GSI de braços cruzados, olhando enquanto manifestantes avançavam e invadiam todos os prédios dos poderes. Há um batalhão do Exército embaixo do Ministério da Defesa, assim, um batalhão inteiro. Ele está lá única e exclusivamente para garantir a segurança e a integridade do patrimônio da União, seja do Congresso, seja do Supremo, seja do próprio Palácio do Planalto. Por que esse batalhão não foi acionado? Porque o general G. Dias, chefe do GSI, estava entregando água para os manifestantes que já haviam invadido o palácio. Por que ele apontou aonde estava o gabinete presidencial, pediu para os manifestantes se retirarem, e manifestantes que supostamente queriam a quebra do regime democrático, que queriam dar um golpe, por que eles obedeceram ao general G. Dias? São perguntas até hoje sem resposta. E quando muita coisa é varrida para debaixo do tapete, quando a história é contada pela metade, aí nós voltamos para a esfera do sobrenatural. Lucas 8,17 está na Bíblia, também em João 8,32, mas eu começo por Lucas 8,17. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, não há nada escondido que não venha a ser conhecido. E posso citar também João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E hoje nós sabemos a verdade. A esposa de Alexandre de Moraes era chamada de Vivi Barsi, Vivi Moraes, nos contatos de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro que pagava 129 milhões de reais pelos serviços, seja lá quais forem, porque até agora não está claro. A dona Vivi já disse que ajudou a fazer o código de ética, um código de ética que diz que o marido dela não deveria estar conversando com o Vorcaro, mas estava, que não deveria haver conflito de interesses. Havia, até dizer chega, até dizer chega. Agora nós sabemos a verdade. Nós sabemos que Vorcaro fazia lives com Marta Greff e o Alexandre aparecia nessas lives. Ou FaceTime, se preferirem, direto do seu iPhone com a sua noiva na época, namorada, noiva, enfim, como queiram chamar, Marta Greff. E o Alexandre estava lá, na mansão do Vorcaro, conversando com o Vorcaro, se encontrando com o Vorcaro. Nós sabemos a verdade. A verdade está nos libertando e nós sabemos que Dias Toffoli era sócio daquele resort ali no Paraná, o Resort Taiaiá. Nós sabemos que Dias Toffoli tentou usar o poder da toga para impedir de ser investigado. O Resort Taiaiá, onde muitos encontros pouco republicanos, para dizer o mínimo, eram realizados. E esses dois agora, com a parceria do maior constitucionalista que esse país tem vivo, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, tentam achar uma saída institucional. Eu estou sopesando as palavras aqui. Uma saída institucional, no mínimo, que preza pouco pela liberdade. É uma saída institucional que bota o pé no peito do executivo e exige que o executivo mude a natureza da Polícia Federal para que eles próprios, ministros do Supremo, possam colocar ela numa coleira, possam tentar impedir que ela faça seu trabalho e exponha esse terrível esgoto que nós estamos vendo escorrer a céu aberto da mais alta corte brasileira. Estão conversando e conversando muito, e aí surgem conversas estranhas. Do mais absoluto nada, o Lula se torna interessado em gastar 500 bilhões de reais com as Forças Armadas. O mais desavisado poderia achar que ele está só do que aconteceu na Venezuela, e não é sobre isso. Eu conversei com gente que circula nos meios castrenses e ouvi que conversas estranhas têm ocorrido em Brasília.
Eu não preciso entrar no teor dessas conversas, mas basta lembrar que o jornalista Merval Pereira, do Grupo Globo, o jornalista que tem acesso direto à família Marinho, o jornalista que se senta no conselho do Grupo Globo, trouxe a informação de que militares estariam descontentes e insatisfeitos com os rumos que o Supremo vai dando para esta crise e que teriam dito: nós ficamos em silêncio no 8 de janeiro, nós aceitamos cortar na carne, o mínimo que nós esperamos de volta é que a mesma régua se aplique ao Supremo. E então surge a pergunta de bilhão, de muitos bilhões, porque o caso Master, para começo de conversa, estamos falando de um rombo na praça de 60 bilhões de reais. Mas vamos ficar na pergunta do bilhão. Quem bota o guiso no gato? Quem devolve o monstrinho para a coleira? Quem consegue estabelecer o mínimo de controle sobre o Supremo? E eu vou ser muito franco com vocês. É ilusão e é vender terreno no céu acreditar que nós podemos dar conta disso internamente. Porque não. Passou do limite. Brasileiros não podem mais dar conta disso internamente. E explico. Ah, mas e a CPI da Lava Toga que o Flávio assinou com 7 anos de atraso, que agora está com 30 e poucas assinaturas? Gente, não se iludam. Pelo amor de Deus, não se iludam. O que vocês acham que acontece com a CPI da Lava Toga em circunstâncias normais de temperatura e pressão, do jeito que está hoje, tá? Com escândalo e tudo, com Rede Globo dando Jornal Nacional todo dia, com Fantástico dando matéria todo santo dia, com Fernando Gabeira, um homem conhecido pela sua ponderação, pedindo o fechamento do Supremo. O que vocês acham que acontece com a CPI da Lava Toga? Vocês realmente estão achando que o Alexandre vai assistir a CPI da Lava Toga, levar a mulher dele para lá, talvez convocar ele próprio, levar o Vorcaro para contar das relações não republicanas, fuçar nos vídeos que talvez já estejam recuperados, aqueles famosos vídeos cujo a existência pela primeira vez nós ficamos sabendo pela boca do Renan Santos. Ninguém tinha coragem de tocar no assunto e o Renan falou assim: tem suruba. Sim, tem putaria. Sim, as festinhas do Vorcaro eram lendárias em Brasília, quando ninguém falava. Quando ninguém falava. Já imaginou? Vocês conseguem imaginar o Alexandre esperando isso aparecer no Jornal Nacional? Isso aparecer no Fantástico? O Gilmar assistindo isso de braços cruzados? É óbvio que não vai rolar. É óbvio que não vai rolar. E aí o Supremo tem, para além do poder institucional, outras ferramentas de pressão. Hugo Mota as conhece bem. Hugo Mota, que ensaiou ser um presidente independente da Câmara dos Deputados, chamaram ele para um jantar e aí lembraram que o pai foi prefeito, que a avó foi prefeita, que a família tem um longo histórico lá no interior da Paraíba e que tinha uma meia dúzia de processinho ali circulando em primeira instância. Mas eles sempre podem subir e subir rapidamente. Não é o caso só de Hugo Mota. É o caso de 9 entre 10 senadores, cujos esquemas políticos são baseados em prefeitos apoiando, em vereadores apoiando, em deputados apoiando. Há muita coisa a ser puxada, há muita ficha corrida para chantagear, há muita pressão a ser feita. E aí, é óbvio, no médio prazo, isso daria em nada. Então, acreditar que a CPI da Lava Toga vai conseguir fazer o serviço? Não, não vai. Lamento informar, mas não vai. Não adianta a gente se iludir. Quem coloca o guiso no gato? Só existe uma frente que pode botar o guiso no gato e essa frente parece estar em operação, o que ajuda a explicar a Lula falando sobre intervenção americana no Brasil, o que ajuda a explicar essa ideia estapafúrdia de botar 500 bilhões na mão dos milico, o que ajuda a explicar as conversas pouco republicanas que têm ocorrido em Brasília, o que talvez, em última linha, talvez, é só uma especulação, ajuda a explicar por que um servidor do GSI entrou em depressão hoje e se desviveu na guarita do Palácio do Planalto, na portaria do local de trabalho do presidente da República. São os únicos que podem pará-los. Aqueles que intervêm no Brasil de vez em quando. Sim, eu estou falando dos americanos. Os mesmos americanos que os petistas juravam que operavam na Lava Jato, e sim, falar baixinho aqui, vai que o pessoal escuta e vão dizer que eu virei petista. Operavam mesmo. Aqueles capial de Maringá que não conseguem conjugar o verbo, que não conseguem pronunciar a palavra cônjuge, jamais fariam uma investigação daquele porte. Jamais. Sim, os americanos estavam até o talo na Lava Jato. E estão de novo agora até o talo. São os únicos que podem pôr o guiso no gato. Afora isso, veremos um fechamento do regime. Afora isso, veremos a PF sendo encolerada.
Afora isso, talvez vejamos o anúncio do governo que, para preservar a soberania, infelizmente não vamos mais poder usar a Oracle na apuração e vamos usar uma empresa nacional, ou uma russa, ou uma chinesa, sabe Deus qual, para evitar o intervencionismo americano, pela soberania, pela pátria. O Brasil vive horas dramáticas, dias e horas dramáticos. Essa semana vai ser muito, muito tensa. Vocês não fazem ideia do quão tenso está nos bastidores. Ninguém dorme, ninguém dorme. Hoje ficamos sabendo que Alexandre de Moraes levou, eu não sei qual termo devo usar para o delegado Fábio Schor da PF, eu não sei se o termo é capanga. O Vorcaro chamava quem presta o serviço que o Schor presta para o Alexandre de sicário, acho que era isso. Infelizmente, outro que entrou em depressão logo após ser preso. Muita gente entrando em depressão ultimamente. Aliás, procurem médicos, tá? Procurem psiquiatras. Procurem ajuda. Evitem tentar enfrentar a depressão sozinhos. Coitado do sicário, enfrentou. Coitado do GSI hoje, também. É triste. Depressão é uma doença séria. Procurem ajuda. Da minha parte, fica o registro que eu tô ótimo, nunca estive tão bem. Amo minha família, amo minha esposa, tenho uma vida maravilhosa e não tenho tristeza nenhuma. Não tenho tristeza nenhuma. Que fique muito claro, tá? Não tô com problema nenhum. E entendo, graças ao bom Deus, lá no Clube do Bisoto tem alguns psiquiatras. Se precisar, também tenho para quem recorrer pedir ajuda, tá? Não enfrentarei sozinho. Mas não é o caso no momento. Vivo um momento muito legal. O Brasil vive horas e dias dramáticos e os próximos dias prometem muito. Prometem muito.